Fala, meu querido terceirão do IAL, tudo bem? E aí, pessoal, vamos lá para nossa aula EAD então, né? Todo mundo em casa aí, isolamento total, pra gente acabar a vencer com esse coronavírus aí, né? E nós vamos falar hoje, gente, da aula 11. Na nossa última aula presencial, eu terminei os exercícios das aulas 9 e 10, então a gente vai começar a aula 11. Então vocês vão pegar a aula 11, Alfa 2, né, o livro Alfa 2, Química A, página 576 aí do teu livro, tudo bem? E a gente vai falar de uma matéria que vocês aprenderam no primeiro ano chamado Geometria Molecular. Primeiro a gente tem que entender o que é Geometria Molecular. Pessoal, geralmente quando os professores vão dar aula, quando a gente está aprendendo as moléculas, a gente representa a molécula no plano da lousa. Mas você não vai, aquela representação não é a representação correta de como a molécula estaria no espaço. Ou seja, no espaço a molécula tem uma projeção um pouquinho diferente daquela que a gente apresenta. Então hoje nós vamos aprender como determinar a geometria, a projeção espacial de uma molécula, tudo bem? E o grande segredo para determinar isso, nós vamos usar essa tabela como referencial, tudo bem? Para você determinar a geometria de uma molécula, você vai se pautar em duas coisas. Primeiro, quanto ao número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e o número de átomos ligados a esse átomo central. Então, para ficar mais fácil de entender, eu vou dar aqui vários exemplos e vou explicando em cima desses exemplos. E o primeiro exemplo que eu quero dar para vocês é a molécula de metano, o CH4. Pessoal, eu pediria que vocês tivessem uma tabela periódica em mão aí para que vocês possam responder algumas coisinhas que eu vou perguntar, tudo bem? Primeiro de tudo, metano, CH4, quem que é o átomo central? É o carbono, porque ele está em menor quantidade, então eu vou pôr aqui o carbono. E quantos hidrogênios eu tenho ao redor dele? 4. Então eu vou pôr aqui, ó, 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, 4 hidrogênios. Muito bem. Agora que nós vamos usar o recurso da tabela periódica. O hidrogênio está no grupo 1 da tabela periódica. Pode olhar aí. Se ele está no grupo 1, quer dizer que na camada de valência ele tem apenas um elétron. Então, para cada hidrogênio vai ter um elétron na sua camada de valência, ok? E o carbono, por ser do grupo 14 da tabela, pode olhar aí, ó, o carbono grupo 14, significa que na camada de valência ele tem 4 elétrons, ó, 1, 2, 3, 4. Então, covalentemente falando, eles vão formar seus parzinhos. Aqui forma um par, outro par, outro par, outro par. Pessoal, agora a gente vai entender o que são nuvens eletrônicas. Nuvens eletrônicas são regiões formadas por pares de elétrons, ok? Então, por exemplo, esses pares de elétrons, é importante se dizer, eles podem aparecer isolados é sem estar ligado com nenhum outro átomo, ou pode ser um parzinho de elétron compartilhado. Quando eu falo par, lembre-se, são 2 elétrons. Então, vamos olhar o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Quem que é o átomo central aqui, gente? Não é o carbono? Quantas nuvens enxerga ao redor dele? Vamos lá, ó. Isso seria uma nuvem, porque aqui eu tenho um parzinho de elétrons. Outra nuvem, outra nuvem, outra nuvem. Então eu tenho ao redor dele 4 nuvens. Então eu vou colocar aqui, ó, 4 nuvens ao redor do átomo central. Segunda coisa que eu vou analisar são quantos átomos eu tenho ligados a esse átomo central. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos ligados ao átomo central. Aí você consulta a tabela, gente. Quando eu tenho 4 nuvens e 4 átomos, qual que é a geometria? Tetraédrica. Pessoal, então na realidade a molécula de metano, ela não está no espaço projetado dessa maneira. A gente vai esboçar como estaria projetada essa molécula de metano, que seria assim, ó, C, 1H para cima e 3 Hzinhos aqui para baixo, como se estivesse formando um tripézinho, tudo bem? Eu vou falar dessas orientações aqui, dessas marcações, que ela é muito importante para entender. Às vezes vai fazer um vestibular e tem essas marcações aqui, ó, pontilhadas e achuradas aqui, ó,
ok? Em cancha que a gente fala. Isso aqui, pessoal, é para representar que o H estivesse vindo para frente da lousa. E esse Hzinho aqui pontilhado, como se estivesse indo para o fundo da lousa, como se formasse um tripé, como se fosse mais ou menos assim. Deixa eu mostrar para vocês, ó. O carbono seria o meu pulso, ok? E aí isso seria um tetraedro, ó. Como se essa aqui fosse a ligação de cima e esses 3 hidrogênios aqui embaixo fosse esse tripézinho. Então isso seria um formato tetraédrico. Então no espaço eu viria a molécula de metano nesse formato, ó. Ok? O que é muito importante perceber, pessoal? Que quando ele tem uma geometria tetraédrica, o ângulo da ligação é em torno de 109 graus e 28 minutos. Então isso é importante também, que alguns vestibulares perguntam qual que é o ângulo de ligação. Então se ele for uma molécula tetraédrica que tiver 4 nuvens e 4 átomos ligados ao átomo central, a geometria é tetraédrica, onde cada ligação tem um ângulo de 109 graus e 28 minutos, que eu estou querendo dizer que se eu pegar a distância dessa ligação para essa dá 109, se eu pegar dessa para essa 109, dessa para essa 109, ou seja, todas as ligações fazem 109 graus e 28 minutos. Tudo bem? Vamos então para o próximo exemplo. Vamos agora então dar o exemplo. Deixa eu pôr esse metano um pouco mais para cá, esse escrito, para sobrar um pouco mais de espaço no quadro para mim. Isso, ó lá. Eu vou dar um exemplo agora, pessoal, da molécula de amônia, NH3, amônia. Vamos entender. Quem vai ser o átomo central? O átomo central vai ser o M, porque ele está em menor quantidade. Quantos H ao redor dele? 3. 1, 2, 3. Nós já falamos no metano que o hidrogênio tem um elétron na camada de valência, porque ele é do grupo 1. E o nitrogênio, por ser do grupo 15 da tabela periódica, ele tem 5 elétrons. Olha como vou distribuir esses 15 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, como eu já tenho um parzinho formado aqui em cima, ele não se liga com ninguém. Então eu vou ligar covalentemente aqui, aqui e aqui. Tudo bem? Então a primeira pergunta. Qual o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central? Muita gente contaria assim, ó, 1, 2, 3. Mas lembra que eu falei que nuvem eletrônica é o par de elétrons? Par são 2 elétrons? Quer dizer que isso aqui, ó, conta com um par. Tudo bem? Então quer dizer que ao redor do átomo central eu tenho 4 nuvens, ó. 1, 2, 3, 4. Porém a pergunta é: quantos átomos tem ligado a esse átomo central? São só 3, ó. 1, 2, 3. Então eu tenho 3 átomos agora. Então eu tenho 4 nuvens eletrônicas, porém 3 átomos ligados ao M. Como eu tenho 4 nuvens e 3 átomos, a geometria é piramidal. Como o próprio nome já diz, pessoal, piramidal é em forma de pirâmide. Ou seja, olha a analogia que eu quero que vocês façam. Tetraédrica não é quando tem 4 ligações, que foi essa molécula que eu dei aqui para vocês? O que seria piramidal? Piramidal seria uma tetraédrica sem uma de suas ligações. Ó, se eu tirar essa ligação de cima, fica uma pirâmide. Isso é piramidal. Como eu representaria então? Eu represento como se fosse um tetraédrico sem a ligação de cima. Ó, H para um lado, H para o outro e H para o outro, como se formasse uma pirâmide, que foi aquele exemplo que eu dei para vocês. Tudo bem, pessoal? O que é importante se dizer nesse momento, ok? Como eu tenho 4 nuvens, quer dizer que a geometria, o ângulo de ligação, perdão, entre um para o outro, deveria também ser 109 graus e 28 minutos. Só que tem uma diferença. Como aqui em cima eu tenho um parzinho formado, não posso esquecer que aqui em cima eu tenho 2 elétrons, ó, formando uma nuvem, tudo bem? Esse parzinho de elétron, por não estar ligando com ninguém, eles têm a capacidade de comprimir as ligações de baixo, como se eles empurrassem as ligações de baixo.
Quando eles empurram essas ligações acabam ficando mais próximas uma das outras. Então quer dizer que pelo fato dessa repulsão que os pares de elétrons isolados fazem, o ângulo fica um pouquinho menor de 109 graus e 28 minutos. Nesse caso aqui, esses ângulos não terão 109, eles terão em torno de 107 graus de ângulo, tudo bem? Júri, você costuma ter muito vestibular? Depende do vestibular que você vai prestar, tudo bem? Mas você tem que saber que é um pouquinho menos de 109 graus e 28 minutos. Tudo bem, pessoal? Dá para entender a diferença desse para esse? Uma coisa importante que eu queria dizer para vocês, tá? Tanto a tetraédrica quanto a piramidal, elas formam o que a gente chama de geometrias espaciais. Espaciais quer dizer que elas têm 3 dimensões. Elas têm largura, profundidade e altura. São aquilo que a gente fala molécula 3D. Então, só tetraédrica e piramidal, vocês vão ver que formam estruturas não planares ou estruturas espaciais. Então é importante colocar que elas formam estruturas espaciais ou não planares. Tudo bem, pessoal? Ok? Pessoal, então se você quiser copiar, pausa o seu vídeo aí agora, tudo bem? Eu vou até sair da frente aqui um pouquinho. Copia essa tela, ok? Que eu vou apagar ela pra gente dar continuidade, beleza? Pausa o vídeo aí, belezinha? Continuando. Pessoal, agora eu vou dar outros exemplos para vocês, ó. Nós falaremos agora, então, de outros exemplos aqui que pode acontecer. Deixa eu apagar aqui. E apagar aqui. Pessoal, vamos lá então. Agora eu quero dar um exemplo para vocês da molécula de água, cuja fórmula todo mundo sabe, terceiro ano todo mundo sabe, a fórmula H2O, tudo bem? Quem que é o átomo central na água? O oxigênio. E quantos hidrogênios ao redor? 2, H2O, 2 hidrogênios. Vamos lá então, pessoal. O hidrogênio, todo mundo sabe que tem um elétron na camada de valência. E o oxigênio, por ser do grupo 16, tem 6 elétrons na camada de valência. Certo? Como eu tenho um parzinho em cima e um parzinho embaixo já formado, então liga aqui, mas eu não posso esquecer que aqui em cima e aqui embaixo também forma uma nuvem eletrônica. Que lembra que eu falei que nuvem eletrônica também é formada por um parzinho isolado? Nuvem eletrônica, gente, é formada por parzinho ou isolado ou compartilhado. Tudo bem? Isso é muito importante. Então fala com Júlia. Primeira pergunta. Quantas nuvens eu tenho ao redor do oxigênio, que agora é o átomo central? 4 nuvens. Beleza. Porém, dessas 4 nuvens, quantos átomos eu tenho ligado ao central? 2. Então, vamos lá para o nosso esqueminha? Como eu tenho 4 nuvens e 2 átomos, a geometria é angular. Angular, pessoal, quer dizer que ela forma um ângulo. O que seria um angular? Quer ver? Olha a analogia que eu quero que vocês entendam. Essa aqui foi a tetraédrica. Lembra que eu tinha passado para vocês? Se eu tirar uma ligação, fica piramidal. Olha a pirâmide. Se eu tirar mais uma, ela fica angular. Angular é quando forma um ângulo. Então, na realidade, a projeção da molécula de água ela é assim corretamente representada. Ó. Olha lá, formando um ângulo. Perceba que agora a molécula de água ela é planar. Planar porque ela tem comprimento e altura, ela não tem profundidade, então isso aqui é planar. Diferente da piramidal, ó, que ela é espacial, tudo bem? A planar só tem 2 dimensões, ok, pessoal? Uma coisa importante a se dizer, como agora eu tenho 2 parzinhos isolados, eles empurram ainda mais a ligação para baixo. Então quer dizer que o ângulo ainda seria menor do que o 109. Quando tem um parzinho isolado foi para 107, lembra que eu coloquei? E na água a ligação gira em torno de 105 graus o ângulo da ligação da água. Então na molécula de água, a distância, o ângulo de uma ligação da água, do hidrogênio para o outro hidrogênio, é em torno de 105 graus.
Tudo bem até aí, pessoal? Vamos seguir nossa matéria? Vamos dar um exemplo agora do trióxido de enxofre. Aqui tem uma coisa muito importante sobre o trióxido de enxofre, ok? O chamado SO3. Pessoal, o que é o átomo central? O S, que está em menor quantidade. E quantos oxigênios ele tem ao redor? 3, olha lá. O3, então 1, 2, 3, ok? Gente, uma coisa importante, olha aí na sua tabela. Tanto S quanto O são do grupo 16 da tabela periódica. Quer dizer que eles têm na camada de valência 6 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o enxofre, por ser do mesmo grupo do O na tabela periódica, também tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, vamos ligar agora o átomo central aos outros. E olha que coisa interessante vai acontecer. Dá para perceber que o S está doido para fazer 2 ligações. E cada oxigênio também. Então olha o que vai acontecer no trióxido de enxofre. Ele faz as 2 ligações normais com o mesmo oxigênio. Eu comentei isso em sala de aula ainda quando nós estávamos em nossas aulas presenciais, tudo bem? Ele aqui faz uma ligação dupla, tudo bem? O que você poderia dizer? Professor, o S não precisa ligar com mais ninguém, porque ele já está com parzinho formado e parzinho formado. Mas nós aprendemos em sala de aula que o S não deixa os oxigênios sem ligação. E para poder ajudar os oxigênios a estabilizar quimicamente, ele faz aquela ligação chamada ligação covalente coordenada ou dativa. Lembra que eu falei na aula passada? Como é que acontece então? Esse elétron é empurrado para cá e esse parzinho aqui, ó, formado do enxofre vai lá salvar o oxigênio. O enxofre manda o parzinho formado para o oxigênio. Em cima acontece a mesma coisa, ó, joga aqui para cima e forma o parzinho, ó. Tudo bem, pessoal? O que acontece? O que a gente não pode esquecer, ó, isso é muito importante que a gente tem que entender. Olha que eu vou colocar isso. Como eu conto nuvens, ó, entre o oxigênio e o enxofre, o enxofre e o oxigênio da esquerda, eu tenho uma dupla. Dá para perceber a dupla? Para cima, eu tenho uma coordenada, eu conto como se fosse uma ligação simples, porque aqui tem um parzinho de elétron. E aqui também. Se eu perguntar para vocês, quantas nuvens vocês enxergam ao redor do átomo central? E aqui é onde muita gente erra. Você concorda que essa dupla está indo para o mesmo elemento, para o mesmo oxigênio, para o mesmo átomo? Isso quer dizer que como as 2 ligações estão indo para o mesmo átomo, aqui a gente conta uma nuvem só, apenas uma nuvem. Então a nuvem eletrônica, quando tiver 2 ou 3 ligações indo para o mesmo átomo, conta uma nuvem só. Tudo bem? Então aqui eu tenho uma nuvem, aqui eu tenho outra nuvem, e aqui eu tenho outra nuvem. Tem um total de quantas nuvens ao redor do átomo central? 3 nuvens, ok? Segunda pergunta. Quantos átomos eu tenho presos a esse central? 1, 2, 3. Eu tenho 3 átomos presos ao átomo central. Pessoal, 3 nuvens, 3 átomos. 3 nuvens, 3 átomos, trigonal plana. Como o próprio nome já diz, pessoal, trigonal plana é como se ela formasse um triângulo no plano, como se fosse assim, ó. Deixa eu tirar essa ligação, esse aqui. Olha lá, ó. Dá para sacar mais ou menos como fica? Olha lá, ela forma um triângulo plano, tá? Uma molécula planar, ela só tem altura e comprimento. Olha lá, ó. Beleza? Faça uma conta agora matemática. Como eu sei que um círculo completo tem 360 graus, e aqui eu dividi o círculo como se fossem 3 partes, ó. Daqui aqui é uma parte, daqui aqui é outra e daqui em cima é outra. Cada ângulo vai ter quanto? 120 graus. É como se fosse uma circunferência 360 dividida em 3 partes. Então a melhor maneira de representar é assim, ó. S, uma dupla para cá, que seria aqui, ó. Aqui seria essa ligação coordenada. E aqui seria outra. Olha lá, eu tenho uma molécula trigonal plana, cujo os ângulos 120 graus. Tudo bem? Uma pergunta muito importante que muitos alunos fazem. Eu juro, peraí.
Porque lá na amônia eu tinha 3 átomos ligados ao central e era piramidal. E aqui eu também tenho 3 átomos e trigonal plana. O que difere é a quantidade de nuvens. Não esquece que na amônia tinha um parzinho lá em cima. Aquele parzinho impedia que ficasse nesse formato. Como aqui só tem 3 nuvens, eu consigo distribuir mais dentro da molécula a ligação entre os átomos. Tudo bem, pessoal? Ok? Então a gente tem que considerar o número de nuvens e o número de átomos presos ao central para descobrir qual que é a geometria dele. Tudo bem? Pessoal, novamente eu vou sair da frente, pausa o teu vídeo, copia o nosso quadro para a gente ir para a última parte da matéria. Beleza? Vamos lá então. Gente, para finalizar a primeira parte do nosso vídeo, eu vou gravar 2 partes desse vídeo, depois você assista a segunda parte, tudo bem? Então, para a gente finalizar a primeira parte do nosso vídeo, vamos lá. Estou apagando aqui. Pessoal, vamos então para a última parte? Vamos pegar agora essa molécula, ó. Dióxido de enxofre, o SO2. Pessoal, o SO2 é bem parecido com o SO3 que eu acabei de fazer para vocês, que você acabou de copiar. Eu vou ter um S ao centro, 2 oxigênios de um lado, porque agora é dióxido, 2 oxigênio. Acabei de falar para vocês que o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência. O S também tem 6 elétrons na camada de valência. E o oxigênio também. Deixa eu distribuir melhor os elétrons aqui desse oxigênio para ficar melhor a ligação. Pronto, ok? Pessoal, vamos pegar o que eu fiz no trióxido de enxofre? Eu fiz uma dupla com o oxigênio da esquerda, lembrando disso? E aí, para poder salvar o oxigênio da direita, o que eu fiz? Eu peguei esse elétron, dei um tapa nele para cá, empurrei ele para cá. E aqui eu fiz aquela ligação chamada ligação coordenada ou dativa, lembra disso? Pessoal, então se eu fosse representar essa molécula, eu ficaria assim, ó. Dupla com o oxigênio da esquerda. Ligação simples com o oxigênio da direita, onde essa ligação simples está representando a dativa ou a coordenada. E aqui tem um parzinho ó, livre. Agora ele está livre porque não tem outro oxigênio em cima para ligar, mas o parzinho está lá. Isso quer dizer que você tem que contá-lo como nuvem. Aqui é uma nuvem, aqui é uma outra nuvem e aqui é uma outra nuvem. Isso quer dizer que eu tenho 3 nuvens ao redor do S, que é o átomo central. Tudo bem? 1, 2, 3 nuvens. Porém, quantos átomos eu tenho ligados ao central? 2, o O da esquerda e o O da direita, 2 átomos. Sabe o que significa, pessoal? Que como eu tenho 3 nuvens e 2 átomos, a geometria é angular. Ah, Júlio, é angular igual da água. É angular igual da água. Lembra que eu falei da água que formava um ângulo? Aqui vai ser a mesma coisa, só vai ter uma diferença muito importante a se dizer, tá, pessoal? Ó pra cá, ó pra cá, dá pra perceber que formou um ângulo. Só que agora eu tenho um parzinho aqui em cima, né? Esse parzinho, ele empurra a ligação um pouco para baixo, então ela vai ser um pouquinho menor que 120. Essa ligação aqui vai girar em torno de uns 116 graus, 117 graus, mais ou menos. Um pouquinho menor que 120, porque esse parzinho isolado, ele empurra as ligações para baixo, ok? Diferente do da água, que se você voltar ao teu vídeo, na água era 105 graus, aqui é angular, mas também com uma amplitude um pouco maior, ok? Com um ângulo um pouquinho maior. Pessoal, para a gente finalizar então a primeira parte do nosso vídeo, vamos dar o exemplo agora do dióxido de carbono, o chamado CO2, o gás carbônico, tudo bem? Pessoal, para finalizar com ele, gás carbônico, quem que é o átomo central? C, porque tem menor quantidade, O de um lado, O do outro. Número de elétrons na camada de valência do oxigênio, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o carbono, que é do grupo 14 da tabela periódica, 1, 2, 3, 4. Vamos ligar agora?
Eu vou ligar com o oxigênio da esquerda, os 2 elétrons que precisa, e as 2 ligações com o da direita, ó. 1, 2. Pessoal, o que dá para perceber nitidamente? Dá para perceber que com o oxigênio da esquerda o carbono fez uma ligação dupla. E com o da direita também ele fez uma ligação dupla. Ou seja, pessoal, lembra que eu comentei agora há pouco que quando vai 2 ou 3 ligações para o mesmo átomo, conta uma nuvem só? Se eu contar isso aqui como nuvem e isso aqui como nuvem, quer dizer que eu tenho 2 nuvens ao redor do átomo central. E além de ter 2 nuvens, quantos átomos estão presos ao central? 2 também, 2 átomos. Sabe o que significa, pessoal? Que quando eu tenho 2 nuvens e 2 átomos, a geometria é linear. O que é uma geometria linear? O próprio nome já diz, em formato de linha. É uma linha. Ó, ele é reto. E como ele é reto, é óbvio que a distância de uma ligação para a outra será 180 graus. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Ok? Então, você sabendo o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e o número de átomos ligados a ele, você determina a geometria e a distância da ligação. Pessoal, antes de encerrar essa primeira parte do vídeo, que agora eu quero que você abra a segunda parte do vídeo, beleza? Para a gente continuar, onde na segunda parte eu vou dar alguns exemplos e fazer o exercício do livro com vocês, tudo bem? Eu queria falar uma coisa importante que está escrita aqui embaixo, ó. Entre 2 átomos, imagina que você tem 2 átomos, um átomo aqui e outro átomo aqui. E eu vou fazer uma ligação entre eles. Pessoal, fala uma coisa para o Jura. Entre 2 átomos, tem átomo central, central que fica no meio? Não tem átomo central. Então você adota isso como referência. Entre 2 átomos, a geometria é sempre linear. Linear quer dizer sempre vai ser em formato de linha. Então toda vez que tiver 2 átomos, não importa se é uma ligação simples, dupla ou tripla, a geometria é sempre linear. Tudo bem? Pessoal, encerro aqui então a primeira parte do vídeo. Agora eu quero que você abra a segunda parte do vídeo para a gente dar continuidade. Tudo bem? Valeu e abra lá o vídeo.